Vamos ficar de pé em reverência à santa palavra do Senhor. Eu quero agradecer e louvar ao Deus do céu. Eu amo quando eu venho numa igreja nova e eu conheço outros irmãos que vão orar comigo na glória. Tem gente indo para a glória aqui. Aleluia. Quero louvar a Deus por todas as irmãs aqui, viu? Presentes. A minha amiga Josi que me acompanha. Vamos abrir, nós vamos ler apenas 2 versículos. Se você abre em Gênesis capítulo 16. Aleluia. O Senhor bradou no meu coração por essa palavra. E quando as irmãs da UFADEB cantaram, Raabe testificou ainda mais essa palavra. Nós não vamos falar de Raabe, mas vocês vão ver que a situação não é muito diferente. Amém? Amém. Vamos ler em Gênesis 16, nós vamos ler o versículo 7. Que diz assim: tendo-a achado o anjo do Senhor. Você vai ver aí na tua Bíblia, anjo com uma letra maiúscula. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Repita comigo, Sur. Agora vamos lá para o capítulo 21. Nós vamos ler apenas o 14. Gênesis 21, capítulo 14, que diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E você repete comigo, Berseba. E você senta glorificando a Deus. Amém? Bom, se nós vamos falar de Agar, eu preciso rapidamente montar um pano de fundo contigo. Quando você chega no último capítulo, quando você chega no finalzinho de Gênesis capítulo 11, vai falar da saga de um homem. Esse homem se chama Terá. Esse homem tem 3 filhos: Naor, Arã e Abrão. 3 filhos. Veja, ele vai pegar esses 3 filhos. E qual é o caminho que ele está indo? Canaã. Bom, e ele vai pegar os filhos dele. Arã já tinha morrido, então ele só tinha um filho, que é Ló. Você conhece Ló? Ele vai pegar Abraão junto com Sarai e vai enfatizar aqui que Sarai era estéril. Capítulo 11, versículo 30. E ele vai pegar Naor e os filhos dele. Eles vão rumo a Canaã. Mas Terá não chega em Canaã. Ele para em Arã e ali ele fica. Nós não sabemos, a Bíblia não registra, mas vamos conjecturar um pouco. Será que o Senhor não falou com Terá primeiro? Será que o Senhor não falou: olha, eu tenho uma terra prometida para você, é Canaã? E aí ele para, então, mas está tão bom aqui em Arã. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. O gado já está acostumado, olha, as ovelhas estão passando já. Eu vou ficar aqui mesmo. Você conhece aquela pessoa que Deus te dá uma direção, Deus tem uma promessa, fala para você, mas você não quer sair do lugar?
Mas Deus é um Deus que às vezes Ele permite. Não é a direção dele, mas Ele dá permissão. Ok, Abraão, quer levar, não leva. E você vai ver que vai ter confusão. Os pastores de Abraão vão brigar com os pastores de Ló. No capítulo 3 eles se separam. Quando eles se separam, você vai ver que Deus volta a falar com Abraão. Às vezes você precisa sair de uma situação que Deus lá atrás permitiu. Mas você precisa dar um fim nessa situação para que Deus volte a falar contigo. Porque Deus tem coisa para falar contigo e você está levando gente junto. Então ele se aparta de Ló e Deus vai voltar a falar com ele. E aí nós chegamos no capítulo 15. No capítulo 15, Deus vai aparecer novamente fazendo a promessa que ele fez para Abraão. Porque Abraão vai questionar. Então, mas eu já estou bem idoso. E essa história de filho? Eu não vou ter filho, não? Quando Abraão sai da casa do pai dele, ele não é um garoto de 18, 19 anos. Ele é um homem de 75 anos. Ele vai sair da casa do pai. No capítulo 15, ele vai falar: Senhor, mas quem que vai ser o meu herdeiro? Será que vai ser o Damasceno Eliezer? É ele que vai ser meu herdeiro? E o Senhor volta a confirmar para ele: não, o que nascer de ti. Você já parou para pensar em quantas vezes o Senhor tem te feito promessa? Às vezes o Senhor tem que vir e mexe e te lembrar. Porque nós passamos, todos nós passamos por crise na fé, na nossa vida. Vai passando um ano, entra outro e nada muda. E aí você fala: Senhor, não vai acontecer? O Senhor falou tanto que isso ia acontecer na minha vida. Senhor, nada muda. E aí Deus tem que aparecer para você, seja um louvor, seja através de um irmão, seja da palavra. O Senhor tem que falar para você: persevera, porque eu vou cumprir. Eu não sou Deus que volto atrás. Se a minha palavra já saiu da boca, ela vai se cumprir. E você vai ver no livro de Josué o Senhor falando: todas as palavras que eu falei se cumpriram, nenhuma caiu por terra. Deus vai cumprir tudo o que Ele te falou. E Abraão está sem paciência. Bom, você vai ver que Abraão, ele vai sair da casa do pai dele, né? Ele vai peregrinar. Quando ele chega na região do Negueb, tem uma grande fome, tem uma grande crise em toda a região. O único lugar que na verdade era abastado de alimentação era o Egito. Abraão vai para o Egito. E quando ele vai para o Egito, ele entra contando uma mentirinha. Olha, Sarai, você é bonita, você é formosa. E vocês vão ver que o primeiro elogio à mulher na Bíblia, falando de características físicas dela, é com Sarai. Você é bonita, você é formosa, mas se alguém te perguntar, você é minha irmã. Ele não está totalmente errado, porque Sarai era meia irmã dele. Só que uma meia verdade é a mesma coisa que uma mentira completa. E às vezes nós nem percebemos que estamos contando meias verdades. E o Senhor está ouvindo tudo que a gente fala. Ele entra no Egito, o faraó descobre que ela é a mulher dele e expulsa ele de lá. E ele sai rico. Ele entrou contando mentira, mas ele sai rico. Com ovelhas, gado, ele sai abastado do Egito. Mas ele vai levar servos e servas, escravos e escravas. No meio dos presentes de faraó tem uma moça. Tem uma moça chamada Agar. Agar não sabia quem era Sarai, não sabia quem era Abraão, mas ela foi dada de presente para ele. E ele sai do Egito com essa moça. E aí nós chegamos no capítulo 16. Quando nós chegamos no capítulo 16, lembra o que o Senhor falou no capítulo 15? Eu ainda vou te dar um filho. Ele saiu do Egito, sabe quanto tempo já que ele está aqui em Canaã? 10 anos. 10 anos em Canaã e nada de promessa de filho. E aí Sarai vai ter uma grande ideia, entre grandes aspas. Porque, irmãos, quando mulher quer ter uma ideia, tem hora que a ideia da mulher é isso, mas tem hora... Sabe aquela mulher que toma a decisão, que cria uma ideia na impulsividade?
E ela também vai dar um jeitinho. Bom, assim como Sarai, ela vai dar um jeitinho. E Sarai vai ter uma grande ideia e vai falar, olha, vamos fazer o seguinte, já que Deus não me deu filho, deita-se com a minha serva. Ele vai se deitar com Agar, ele vai aceitar a ideia de Sarai, ele vai se deitar com ela e essa moça fica grávida. Quando essa moça fica grávida, ela começa a se achar. Eu tô grávida do dono de tudo isso aqui. O meu senhor é rico, meu senhor é Abrão. Eu tô grávida dele. Quando ela fica grávida dele, ela começa a desprezar a senhora, a Sarai. Quando ela começa a desprezar a senhora humilha ela. Aí ela faz o que? Ela vai embora. E é esse versículo que nós lemos aqui. Ela vai sair grávida, ela vai fugir da senhora dela e ela vai para um lugar chamado deserto de Sur. A palavra Sur no hebraico significa muro. Veja, o que é o muro? O muro é algo que coloca um limite. Por que você coloca um muro na casa? Para ninguém entrar. É a sua casa, correto? Então, o muro é Deus falando para ela, Sarai, você vai até aqui. Além daqui você não passa. Eu quero liberar sobre a tua vida que Deus está colocando um muro no sofrimento. O sofrimento, a dor, a angústia vai até o limite. Dali Deus não passa. É noite de libertação. Deus tem limite para sofrimento. Dali não passa. Tem um muro. Você não vai passar dali. Deus está vendo choro. Deus está vendo lágrima. Deus está vendo sofrimento. Mas veja que ainda não é hora dela sair da situação de escravidão. Não é hora ainda. Deus barra ela. Você vai até aqui e fala, volta para a tua senhora e te humilhe. Te humilhe diante dela. E você viu aí que anjo está com letra maiúscula? Essa palavra é uma cristofania, ou seja, não era qualquer anjo. Esse anjo é exatamente o Senhor Jesus, que aparece para ela para falar com ela. Bom, ela vai voltar, ela vai se submeter à senhora. Agora, pensam comigo, devia ser uma convivência familiar bem difícil, sim ou não? Uma convivência familiar difícil. E aí nós chegamos no capítulo 21. No capítulo 21, Deus vai cumprir a promessa. Ele volta lá no capítulo 20, 3 anjos vão visitar Abrão. Deus vai mudar o nome de Abrão. E os anjos vão falar assim para Abrão, no ano que vem, a tua mulher vai engravidar. E Abraão fica surpreso. Como assim? Como eu vou ter prazer ainda? Como eu vou me deleitar ainda com a minha esposa e ela ficar grávida? Sarai ouve e dá risada. Deus manda te falar, eu vou cumprir. Mesmo quando você tem aquela pontinha de descrença. Mesmo quando a tua fé não está acirrada, eu vou cumprir. E Deus cumpre. Sarai fica grávida, agora não é mais Sarai, agora é Sara. Sara está grávida, o menino nasce, o menino fica grande e chegou o dia do desmame. O menino é desmamado. Quando ele é desmamado, Abraão dá um banquete daqueles. Consegue imaginar isso? Uma festa porque o menino parou de mamar. No meio da festa, azeda o pé do frango. No meio da festa, o menino Ismael, que já era grandinho, devia ter uns 16 anos, ele começa a caçoar de Isaac. A Sara vê isso, fica aborrecida e vai falar para Abrão, deita fora essa escrava. Agora pensem aqui comigo. Agar, ela pediu para ser escrava deles? Sim ou não? Não, ela não pediu para ser escrava. Ela foi
celebridade? Sim ou não? É uma celebridade? É a primeira dama? Abraão é uma celebridade, sim ou não? Nós chamamos ele, o pai da fé, não é isso? Eu vim falar para servos. Eu vim falar para a gente que está servindo. Eu vim falar para a gente que está pelejando. Eu vim falar para a gente que está chorando pelo ministério, está se quebrantando, está jejuando, está dando o seu melhor na obra de Deus. Eu vim falar com servos. Agar, ela era útil. Agora que ela não é mais útil para Sara, vai embora, não preciso de você. Aliás, hoje nós temos visto pessoas que quando entram pela porta da frente são úteis. Quando saem pela porta de trás, não precisam mais. Aí como é que se diz? Ah, Deus está fazendo uma limpeza na igreja. É assim ou não é? É assim? Deus está fazendo uma limpeza na igreja. Não precisam mais de você. Bem, Abraão, ele vai achar penoso essa situação, ele vai ficar triste com essa situação, e Deus vai falar: Abraão, atende o que a mulher está falando. Aí você pode pensar, mas Deus não viu o sofrimento de Agar? Deixa eu te falar algo. Às vezes, uma porta precisa se fechar. Deus precisa colocar você para fora de alguma situação para que Ele cumpra algo na sua vida. É assim mesmo. Porque veja, Agar era escrava. Quem que dá de comer para ela? Abraão não sabe, sim ou não? Ela é escrava, ela come nada, ganha de Abraão. Deus está tirando hoje a sua dependência de algumas mesas. Deus está tirando nessa noite você de uma situação de que, não, se você fica nessa mesa, você é dependente de fulano, e fulano sustenta. Deus quer tirar isso da sua vida. Então, algumas portas vão se fechar para o Senhor te colocar para fora. Veja, é melhor ser escravo no deserto? Desculpa, é melhor ser escravo na tenda ou livre no deserto? No deserto você não é mais escravo. Ela vai para o deserto, no deserto ela não é mais escrava. Ela é escrava dentro do palácio. Ela é escrava dentro da tenda. Ela é escrava da comida farta. Porque ela recebe ali da mesa dos donos. No deserto ela é livre. Ela está no deserto, mas no deserto ela é livre. E veja, a confusão começa no dia de festa, no dia que o menino é desmamado. Você já viu confusão de família em dia de festa? É uma situação de aniversário, alguma comemoração, você já viu? E olha, eu estou falando pra gente aqui que não se reúne mais em família. Não se reúne por causa de briga política, sim ou não? Porque brigou por causa de política, nunca mais quis saber do parente. Por causa de alguma picuinha boba, não quis se reunir mais. Ela vai embora. A Sara não pronuncia o nome dela, porque a Sara está com tanto ódio que ela não fala o nome de Agar. Essa escrava. Tem gente que o teu nome era maravilhoso para ela. Hoje que você não é mais útil, tem raiva de pronunciar teu nome. Quando falta as pessoas da terra para te olhar, o Deus que te vê está de olho em você. O Deus que te vê está de olho em você. Quero esperar uma palavra sobre a tua vida. Em Apocalipse vai dizer o seguinte: o Senhor Jesus, compre de mim colírio para ungir os teus olhos, que o Espírito Santo venha trazer um colírio do céu para ungir os teus olhos nessa noite. Venha ungir os teus olhos nessa noite para que você veja o agir, para você ver o que você não está conseguindo enxergar. A Bíblia fala que esse homem rico, ele vai colocar nela só um odre de água e pão. Gente, ele poderia ter dado uma mula, né? Uma carroça, eu não sei. Ele só vai dar pão e água. Um homem rico, um homem abastado. E aí você me fala, não poderia ter ajudado mais? Não poderia ter dado mais? E o Senhor manda te falar hoje, não te deu mais, não te ofereceu mais. Por quê? Porque eu vou suprir. E aí você vai subir para testemunhar que eu te supri. E não foi o homem que te deu. E não foi ninguém que te deu, foi eu
mais água no odre. A Bíblia vai falar que ela coloca o filho debaixo de um arbusto, numa distância de um tiro de água. Preste atenção. Ela não coloca porque ela é mamãe desnatural. Ela coloca porque ela não quer ver o filho morrer. Deixa eu te falar algo. Eu não sei quem aqui tem clamado por filho. Clama e fala: Senhor, que medo que eu tenho que aconteça algo com meus filhos, com os meus netos. Senhor, eu tive uma filha que andava na tua presença. Hoje ela não quer mais saber de ti. Senhor, eu tenho um filho que caiu em vício. Deus que te vê está vendo a tua descendência. O Deus que te vê está olhando a tua descendência. Sabe onde seus netos estão, filhos estão. Deus está vendo. Vejam, ela fica com medo de ver o filho morrer. E a palavra vai falar o seguinte: que o Senhor, ela vai chorar, e a Bíblia vai falar assim, que Deus, novamente o anjo com letra maiúscula, Jesus, nessa cristofania aparece para ela e fala o seguinte: o que você tem, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Mas peraí, quem está orando, quem está chorando é ela, não é o menino. A Bíblia não fala em nenhum momento que o menino está orando, que o menino está falando. E a palavra vai dizer que Deus bradou para Agar. Essa palavra bradou é a palavra cara, em hebraico, que significa gritar. Tem horas que o Senhor está em silêncio, mas tem horas que Deus vai bradar. Vai falar tão alto sobre a tua vida, vai falar tão alto sobre os seus planos, seus projetos, que você não vai ter engano. Você vai saber: Deus me dando uma nova direção, Deus me dando uma nova estratégia. Veja, o menino não está orando, o menino não está fazendo nada, ela chora. E Deus vai ouvir o menino? Você sabia que tem gente intercedendo por você? Você sabia que muitas coisas na sua vida vai chegar ao trono de Deus através de intercessão? Não fala o que o menino está fazendo. Às vezes é isso mesmo, intercessor não aparece. Glória a Deus. Intercessor não aparece. Tem gente que ora por você que você nem conhece, sabia disso? Tem gente que Deus levanta nas madrugadas para clamar para você, você nem sabe quem é. Glória a Deus. E ao mesmo tempo, vamos inverter aqui. Vamos inverter. Tem gente lá na tua casa chorando, gritando, e Deus vai ouvir a tua intercessão e vai intervir. Deus vai ouvir o teu clamor de pai, de mãe, de esposa, de esposo, e vai intervir. Ele vai ouvir a tua voz e ele vai intervir. Essa mulher foi jogada no deserto com pão, com odre de água. Sem água você vive, sim ou não? Não vive, ainda mais no deserto. Eu já estive nesse deserto. A sensação térmica é de 60 graus. Não tem como sobreviver sem água. Tudo estava dizendo: ela vai morrer. Mas aí eu olho para o livro de Jó, no capítulo 42, bem sei, você sabe que tudo ele pode. Tudo ele pode. Nenhum dos planos do Senhor podem ser impedidos na sua vida. Deus sabe de tudo, os planos não podem ser impedidos. Eu venho nessa noite de libertação, te dizer: não entre em desespero. A água acaba. Ela fica de longe para não ver o menino morrer. E a Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos. Deus abre os olhos dela e ela vai ver uma fonte de água. Ela vai encher o odre de água e vai dar para ele beber. Olha só, Deus mostra uma fonte. Essa fonte é vida. Essa fonte vai rejuvenescer, vai dar água para o menino beber. E onde que ela vai encher a água? No odre. Lembra do odre que Abraão deu para ela? Aquele homem rico que só deu odre e um pouco de pão? Um odre que poderia
Jeová, você vai olhar para cima. Aleluia. Aleluia. Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, Ele fez os céus, Ele fez a terra. Quando você olha para cima, Aleluia. o teu socorro vem de Deus. Para o teu socorro vir de Deus, Deus vai tirar Sara do caminho, Deus vai tirar Abraão do caminho, Deus vai tirar a tua zona de conforto do caminho, Deus vai tirar teus recursos do caminho, para que Ele possa prover. Porque quando Ele prover, você não vai falar para ninguém, não, é por causa do meu patrão, não, é por causa da minha parentela, não, é por causa de Deus. É por causa de Deus. Então o Senhor precisa trabalhar de uma tal maneira que não fique dúvida na sua vida. Agar foi humilhada. Agar foi rejeitada. Agar foi usada. Ela não serve mais para eles. Lembra que eu falei que Sara não fala o nome dela? Sara não fala mais o nome dela. Mas quem fala o nome dela? Agar, o que tens? É o próprio Deus. Você sabia que o Senhor tem teu nome escrito no livro da vida? Você sabia que quando chegar naquele grande dia, Ele vai pegar o livro, vai olhar o teu nome lá, entre benditos de meu Pai, conquistar o reino que eu tenho preparado para ti, desde a fundação do mundo. Persevera! O salvo persevera! O salvo persevera! E Deus vai falar mais para ela. Ele vai abrir os olhos dela, ela vai ver a fonte e vai dizer o seguinte: ela vai encher o odre e vai dar para ele beber. Veja, antes de Deus abrir os olhos, Deus fala para ela: levanta-te e ergue o rapaz. Você já viu aquela situação no avião, né? Eles têm aquela simulação, caso o avião venha despressurizar, acho que é assim que fala, desce máscara de oxigênio. Já viram? O que eles falam? Primeiro você põe em você, para depois você pôr em outra pessoa. Não tem como você ajudar ninguém se você não se ajudar primeiro. É isso que Deus está falando. Te ergue, mulher. Aleluia. Te ergue, aí você ergue o menino. Esse erguer aqui, ele tem um significado em hebraico muito interessante, que além da palavra erguer, literalmente, de ficar de pé, ele também traz a ideia de entrar em cena. Deus está te chamando, entra em cena na história que eu estou te escrevendo. Aleluia. Eu estou escrevendo uma história da tua vida, você vai entrar em cena hoje. Você vai entrar em cena hoje. Quando você fechar a porta do teu quarto, quando você for dormir, você vai falar: Senhor, eu entro em cena hoje na história da minha vida. Pelo poder da tua palavra, eu me ergo hoje. Eu vou me erguer e assim eu vou ajudar minha família, meus pais, meus filhos, meus netos, meus cônjuges. Eu entro em cena. Você é protagonista da história que Deus está escrevendo para você. Aleluia. Deus vai falar: ergue-te, e aí você levanta o menino. E olha só, Deus tinha feito uma promessa para ela lá no capítulo 16. Porque Deus vai falar assim para ela: você vai voltar para a tua senhora, vai se humilhar, vai se submeter a ela. E eu tenho certeza que Agar não gostou de ouvir isso, senhora. Não gostou de ouvir. Só que Deus fez promessa lá no capítulo 16. Eu vou fazer desse menino um povo numeroso. Aleluia. E aqui no capítulo 21, Deus enfatiza: eu vou fazer dele um povo grande. Irmãos, vocês sabem quem são os descendentes de Ismael, sim ou não? As 3 maiores religiões do mundo, elas advêm do patriarca Abraão: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. As 3 provêm de Abraão. Então o povo de Ismael é um povo grande, sim ou não? Foi promessa de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu a ideia de Sara. Não está dizendo que Deus está assinando embaixo: concordo com o que você fez, Sara. Não.
Aleluia. Porque você serve um Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Você tem um pai, não é padrasto, não. Você tem um pai. Deus é aquele que torna em bênção, mesmo aquilo que não era para ser bênção. Sabia disso? Mesmo que não era para ser bênção, mas porque Ele te ama, porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele refaz seu GPS. Às vezes você vai olhar hoje para uma situação de anos atrás que não era para ter acontecido. Analise essa situação hoje. Será que não teve nenhuma bênção? Não era para ter acontecido, aconteceu, mas será que não teve bênção? Prestem atenção. Deus é Deus de misericórdia. E a Bíblia vai encerrar a história de Agar aqui. Vai falar o seguinte: que Deus, versículo 20, Deus estava com o rapaz. Deus estava com ele. Eu quero liberar sobre a tua vida. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está com o seu cônjuge. Deus está com seus filhos. Deus está com seus netos. E você crê nisso? Deus está contigo. E vai falar que o menino cresceu, habitou no deserto e se tornou o quê? Flecheiro. Como é que é? Ela colocou o menino numa distância de tiro de arco. Tiro de arco de flecha. E o que ele vai se tornar? Flecheiro. Aquilo que poderia ser morte, sinônimo de morte, é vida. Deus vai tornar em vida. Ou você acha que Satanás, quando olhou Jesus na cruz, não pensou: eu estou ganhando. Eu estou ganhando. Ele foi para a cruz. Eu estou ganhando. Mas a terceiro dia, Aleluia. ao terceiro dia, Ele ressuscitou para todo sempre. Satanás é perdedor. O que tinha cara de derrota, a cruz tinha cara de derrota, mas foi a nossa maior vitória. A Bíblia vai contar que Ismael vai se tornar flecheiro, que Deus era com ele e que ele vai habitar no deserto de Parã. E a sua mulher vai casar ele com uma mulher da terra do Egito. Ela era egípcia, ela vai casar ele com uma egípcia. Pais, cuidem dos seus filhos, cuidem dos seus netos, para que eles vivam a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Às vezes acontece algo na vida da gente que você fala: Deus não está vendo. Deixa eu te falar algo. Sansão, ele vai se encantar com uma mulher e a família vai ser contra. O pai, Manoá, a mãe vai ser contra. Sabe o que a Bíblia fala? Não sabiam os pais de Sansão que Deus estava no negócio. Aleluia. Aquilo para você que você está falando, não tem Deus aí não, eu venho te falar hoje. Você não sabe como Deus opera. Deus é um negócio. Assim como você não sabe como é formado no ventre da mãe, a criança, como é formado os ossos, assim não sabes tu como opera o veículo do Espírito Santo, como ele sopra, de onde ele vem e para onde ele vai. Você não sabe, mas Deus está no negócio. É noite de libertação. Eu oro e clamo para que você leve para a tua casa essa palavra, para que você rejeite toda ação do inimigo querendo roubar a semente da tua palavra sobre a tua vida. Deus vem te falar nessa noite: eu vou cumprir o que eu te falei. Eu vou cumprir o que eu te falei. Tu não desce a sepultura, sem nenhum descontemplar o que eu te falei. Deus é Deus da tua vida. Deus sabe dos teus sacrifícios. Deus sabe do teu choro. E sabe o que significa o nome de Ismael? Deus ouvirá. Deus ouvirá. Esse é o nome de Ismael. Então as suas orações que você acha: ó Senhor, o teto está de bronze, não está acontecendo nada, Deus manda te falar: eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. E nada do que você acha que eu não estou escutando, eu estou te ouvindo. Aleluia. Eu recebi o teu clamor, eu recebi o teu choro, eu recebi a tua oração, eu recebi o teu jejum. E nada do que você fez foi feito
veio por terra. Deus vai cumprir. Deus demorou 25 anos para dar Isaac para Sara. E olha, eu falei de defeitos de Sara aqui, não falei? Sim ou não? Sim. Falei de defeitos de Abraão, sim ou não? Sim. São humanos. O humano falha. Então, se alguma Sara, algum Abraão falhou contigo, não guarda isso no teu coração, não. São humanos. Humanos também falham. Amém? Você recebe